Hoje é um dia muito especial porque nós estamos recebendo, ou melhor, vai entrar aqui juntamente comigo no nosso palco, no nosso estúdio, na nossa tela, na sua casa, onde quer que você esteja assistindo a nossa conversa ou ouvindo no nosso podcast, uma pessoa que é assim um monumento para a música do Brasil. Não é questão de MPB ou de samba. Esse homem trabalhou a vida inteira trazendo músicas, trazendo artistas. Ele foi empresário, ele foi criador de grupos, etc. Tudo isso ele tem que contar, óbvio. Então, por isso, eu vou chamar para a nossa conversa o queridíssimo Antônio Aguilar. Como vai? Tudo bem? Eu estou muito bem, estou muito feliz em receber você hoje aqui no nosso programa, porque a gente tem tanta coisa para conversar que eu não sei se uma hora vai ser suficiente. Mas, de qualquer maneira, a gente vai desenvolvendo, eu faço umas perguntas, você responde de acordo com a sua capacidade, até porque você tem histórias e tem boa memória, o que é mais importante. Mas tem coisas que a gente não sabe, porque não estão ainda muito divulgadas ou porque aconteceram lá atrás. Você, como eu, é do século passado. Então, eu gostaria de saber onde nasceu Antônio Aguilar e como ele descobriu essa queda para o rádio, para o jornalismo, e o que é que você fez no começo aí, da juventude para frente? Eu nasci na cidade de São José do Rio Preto, a 450 quilômetros aqui da capital. Nasci no dia 18 de outubro de 1929. Quando criança, brincava no grande quintal da minha casa, porque naquele tempo as casas tinham grandes quintais. E quando eu passei a trabalhar aos 14 anos em lojas comerciais, eu era uma espécie assim de cuidador da vitrine, da parte da frente da loja. Mais tarde, trabalhei num cartório como auxiliar. Depois disso, eu passei a gostar de fotografia. Aí eu conheci um pessoal lá de Rio Preto chamado Estúdio Demonte. Eu comecei a frequentar lá o estúdio, via eles fotografando, porque naquele tempo as grandes autoridades, quando chegavam numa cidade, iam no estúdio para ser fotografadas e eles revelavam as fotos e mandavam para os jornais. Eu ia vendo aquilo tudo achando coisa importante. Aí aprendi a fotografar, aprendi a revelar, porque se revelava. Né? Hoje não, hoje é diferente. Hoje é tudo digital. Quantos anos tinha o garoto, o jovem Antônio? Quanto eu tinha? Na época da fotografia. 16 para 17 anos. Não, era um infante ainda. Eu aprendi a fotografia e com isso eu comprei uma máquina de fora que eu tenho até hoje, está aqui comigo. E vim para São Paulo, aos 18 anos de idade. Vim para São Paulo tentar fotografia, mas não consegui porque eu precisava ganhar dinheiro. Então fui trabalhar numa companhia de seguros. Eu era datilógrafo, havia feito um curso aí em Rio Preto e aprendi uns 10 dedos no teclado. Eu preenchi a pólice de seguro, isso na Companhia Meridional. E nesse inteirinho eu fotografava os grandes acontecimentos de São Paulo e vendia como freelance para jornais pequenos. Naquele tempo tinha A Hora, tinha jornais de políticos, e eu ia fazendo isso. Quando o Estadão mudou da 25 de março, onde eram as oficinas, e a redação ali na Rua Boa Vista mudou para o prédio próprio, que é na Rua Major Quedinho 28, em frente à Rádio América, onde o Salomão Espo trabalhava, ali na Consolação com ali na esquininha da avenida da Rua São Luís. Fui lá no Estadão e tentei trabalhar lá. Eles mandaram fazer uma imagem, uma foto e um texto. Eu fiz, fui aprovado. Comecei em 1950 no Jornal do Estado de São Paulo como repórter fotográfico. Me tornei jornalista, porque naquele tempo você não precisava ter diploma de jornalista. Você, trabalhando no jornal, já se credenciava, passava a ser jornalista. Então foi assim que eu entrei no meio. Fiquei 10 anos no Jornal do Estado de São Paulo. Nesse meio tempo, o jornal inaugurou a Rádio Eldorado. Via lá o pessoal falando, comecei a querer também entrar no jogo, né, falar. Aí fiz um teste, me disseram, não, a sua voz não é a voz padrão do jornal. Aí eu não... E com isso eu fiquei frustrado. Mas tinha lá um redator do jornal que havia recebido um convite para trabalhar na 9 de julho, não como locutor, como diretor de jornalismo. Eu falei que lá, se você quiser começar no rádio, você tem que começar assim. Você vai redigir e emitir boletins informativos
e depois o resto você vai com o tempo acertando. Aí eu aceitei o convite, ele me deu uma carta, eu fui falar com o Olho Bravo Escardinho, na rua Venceslau Brás, 78, onde ficava a Rádio 9 de Julho. Fui contratado e lá fiquei um ano e pouco. Quando estreei o Festival da Juventude, era patrocinado pela Cerejinha, precisava levar 5 tampinhas para entrar no auditório. Lotava, era um alvoroço danado. Chegaram até a quebrar os vidros da porta da TV Celso. E o Edson Leite disse, deixa quebrar, porque a imprensa divulga e com isso a audiência aumenta. A TV Celso tinha um auditório ali na rua Nestor Pestana? 196. Exatamente, aquele espaço que no ano de 2018 pegou fogo, um pouco antes talvez, e ficou para ser reconstruído, porque aquilo é um patrimônio, né? E ainda em 2021 ainda não apareceu o resultado, mas tudo bem, vamos em frente. Aí de lá eu saí da Excelsior a convite do Paulo Machado Carvalho, porque a audiência minha era enorme e eu consegui derrubar a audiência da Gincana Que Bom, que era apresentada pela Clarice Amaral e o Vicente Leporassi. Exatamente. Eu era fã desse programa, ficava assistindo todas as evoluções, a parte musical, que era muito legal, quando o Leporassi chamava as crianças, né, das escolas, às vezes até tinha alguém que a gente conhecia. Tá? E aí, o que você vai cantar com o Mardi? Ele brincava e tinha o desenvolvimento do programa, era muito legal. Quer dizer que você começou a atrapalhar o horário da audiência e aí ganhou um contrato. Caçou, me levou para lá. Eu, naquele tempo, não tinha assim a ideia que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje. Eu sei que aquilo foi para poder balançar, né, a audiência e deixar a Gincana no primeiro lugar ainda. Fiquei na TV Record em 64. Foi quando eu fui para a TV Record, ali na Rua da Consolação, no Teatro Record, fazer o Reino da Juventude. Eu havia lançado um LP com esse título. Eu lancei Sérgio Reis, Os Vips, The Flyers, Marli, René Dantas, Marcos Roberto, enfim, vários artistas. Inclusive o próprio Roberto Carlos tinha vindo do Rio de Janeiro a pedido do Chacrinha para que eu desse uma força a ele. E eu botava o Roberto nos meus programas de rádio e na TV Celso, levei o Roberto com a turma toda lá para a TV Record, fizemos um bom sucesso. A Rita Pavone veio ao Brasil fazer um programa especial na Record, eu consegui levá-la no meu programa Reino da Juventude, foi um sucesso muito grande. Os Clevers já era a banda que eu havia lançado, estava no auge da carreira, com a música O Relicário, Manito, Mingo, Neno, Risonho e Netinho. Eles acompanharam a Rita Pavone gostou do grupo, o grupo passou a participar de um especial da Rita na TV Record, e com isso eu consegui fazer com que ela os levassem para a Itália, para acompanhá-la numa turnê. Naquele tempo era muito difícil a gravação, né? Era um videotape, mas eles apagavam, pegavam outros programas em cima. Então não havia possibilidade de eu gravar vários programas e viajar. E também nem sei por quanto tempo ficaria fora. Aí eu acertei com um camarada chamado Brancato Júnior e ele levou o grupo, acabou passando a mão no grupo, me deixou falando sozinho. Aí eles queriam usar os Clever, eu não deixei. Eu falei, não, é uma patente minha. Aí utilizaram o nome Os Incríveis, que era do LP Os Incríveis de Clever. E eles ficaram Os Incríveis e eu com a banda Os Clevers, eu lancei um novo grupo. Saí da TV Record, voltei para a TV Paulista, que já era a Globo, que aí a Globo comprou a organização Vitor Costa e eu voltei a fazer programa na TV Globo, já inicial, em São Paulo. E o Roberto foi convidado a fazer festa de arromba, não era nem Jovem Guarda, era festa de arromba, já em 65, que era aquela música famosa do Erasmo. Do Carlos, né? Isso. Aí, Magal de Maia, a empresa publicitária que passou a trabalhar com o Roberto no Festa de Arromba, preferiu mudar o nome de Festa de Arromba para Jovem Guarda. E ficou assim, e todos aqueles que participavam dos meus programas
passaram a participar do Jovem Guarda. E o Roberto me ajudou muito, divulgando a nova banda The Clever, a segunda formação, que fez sucesso com a música Sem Resposta. Pelo que eu entendo, então, até esse momento que você acabou de citar, não havia movimento algum. Havia, sim, o esforço de alguns empresários, você incluso, para divulgar o trabalho de certos cantores que estavam despontando e que faziam um LP com várias participações, ou seja, diferentes nomes, sob um título de programa, né? E aí era a divulgação para ver quem é que acertava, quem é que ia ser aprovado pelo público, despontar um sucesso e tal. As emissoras de rádio da época, Nacional, Bandeirantes, Record, elas tocavam esse material, vamos dizer assim, essas gravações sem problema algum. Porque a partir dos anos 60, o sucesso foi tamanho e as emissoras passaram a tocar rock and roll, twist, rally, porque o twist veio depois do rock, né? Foi criado pelo Schumpeter. E passaram a tocar, divulgar, e quem ganhou com isso foi a juventude, foram os cantores de música jovem, passaram a fazer sucesso, tocar em todas as emissoras de rádio. O Roberto, então, foi uma coisa de louco. Ele passou a ser uma espécie de rei da juventude, né, que se falava, porque antes de tudo isso, já havia o Tony Campeiro e a Cid Campelo, que tinham feito um programa na TV Record, chamado Crush Hi-Fi. Mas parou por ali, né? Eles iniciaram e não durou muito tempo. Mas se tornaram grandes cantores da música jovem e participavam dos nossos programas, como também dos demais programas que passaram a ser criados no transcorrer do tempo. Porque aí as emissoras de televisão também passaram a fazer programa do gênero. Era um sucesso que valia a pena. Então todo mundo queria audiência, queria vender comerciais. Vamos lançar um programa desse tipo. Mas a Jovem Guarda foi a maior força. Esse movimento Jovem Guarda durou mais ou menos quanto tempo? Porque ele tinha todo o embasamento publicitário, ele tinha, como você citou, o apoio de Magal, de Próspero e Maia, se eu não me engano. Era um grupo, né, unidos pela agência, e aí esse pessoal tinha a subvenção e também faturava muito com os produtos lançados. Tinha calça, tinha anel. Exatamente, calças Calhambeque. Essas calças Calhambeque, eu acho que a motivação desse lançamento é que nós tínhamos um Calhambeque. Eu comprei um Ford 29, o diretor da Copacabana, ele falou: Aguilar, você não quer comprar esse carro que eu tenho aqui na garagem? Eu não uso. Eu dou por qualquer dinheiro aí para você botar os Clevers, né? O carro era conversível, e você leva os Clevers na Jovem Guarda, vai ser um estouro. E isso acontecia. E acho que com esse movimento de levar os Clevers no Calhambeque, aquela moçada toda avançando na rapaziada, então resolveram lançar calças Calhambeque. Aí o Roberto Carlos chegou para mim e disse: Aguilar, eu vou dar um patrocínio para você. E eu tinha um programa além da Rádio Nacional, depois fui para Tupi fazer um programa de rádio, era à tarde. Então o Roberto deu a publicidade das calças Calhambeque para eu colocar no meu programa. E aí fazemos o programa patrocinado pelas Calhambeque. Uma pergunta de curiosidade. Você comprou o Ford 29 porque era da data do seu nascimento, era uma marca, ou porque era um icônico veículo que todo mundo gostava de ter? Foi uma coincidência. Por sinal, era a mesma data do meu nascimento, mas eu não me toquei nisso. Eu vi que o carro era uma coisa estranha, inconversível. Falei, o valor que eu comprei é um valor praticamente bem abaixo do que eu pensava. Então, valeu a pena pela motivação, pelo fato de ser alguma coisa diferente, que eu precisava promover a nova banda de Clevers. Os Incríveis era sucesso lá no exterior. Falei, vou balançar o coreto aqui, senão perco a causa. E isso valeu muito, quer dizer, durou muito tempo. Até as revistas passaram a publicar. Naquele tempo tinha a revista Intervalo, a Melodias, tinha, enfim, outras mais. E passaram a publicar capa,
reportagens sobre os clevers do Canhabeck. Foi um estouro, foi uma coisa diferente. Interessante. Vamos falar um pouquinho, já que você citou o Roberto Carlos, que estava sendo transformado em rei da juventude, e até hoje, né, no ano de 2021, o Roberto completou, como sempre, no dia 19 de abril, os seus primeiros 80 anos. Exato. É uma vida. Ele continua sendo um dos grandes cantores brasileiros, apesar dele não fazer o mesmo trabalho que fazia anteriormente, de lançar vários discos por ano, depois um só por ano, depois um show anual no final do ano, como contratado da Rede Globo e tal. Como é que você, que acompanhou essa trajetória, como é que você sentiu que o rapazinho lá do Cachoeiro do Itapemirim tinha essa força, essa capacidade para ir dominando sem gritar, sem cantar muito forte, ou seja, não era nenhum estrondo, era uma voz pequena, e de repente ele se mantém no ar e se mantém como um ídolo brasileiro por tanto tempo? Quem acreditou nisso tudo chama-se Chacrinha, Abelardo Barbosa. Chacrinha havia lançado o Roberto no Rio de Janeiro e colocava no programa do Carlos Imperial. O Imperial, naquele tempo, sabia que o Roberto gostava de bossa nova, queria estar sempre perto de João Gilberto, até chegou a fazer um programa no Plaza, onde o João Gilberto esteve por algum tempo cantando. Então o Imperial não emplacou com a bossa nova de Feijão e Maria, né? E fora do tom, Roberto gravou essas duas músicas, querendo imitar, né, o João Gilberto, mas não deu o resultado esperado. Aí Rossini Pinto fez uma versão da música, de uma outra música, para o Roberto Carlos, e o Roberto gravou uma nova canção com bossa nova, né? O Chacrinha falou: olha, Roberto, você tem que ir para São Paulo, porque aqui no Rio só é bossa nova e não dá certo. Então, em São Paulo, o celeiro dos artistas chama-se Antônio Aguilar. Eu vou pedir ele para te ajudar lá. Ele acreditou no potencial do Roberto, né? E falou comigo, o Chacrinha disse: Aguilar, tem lá um cantor lá no Rio de Janeiro e eu vou trazer ele aqui para São Paulo. Você pode dar uma força para ele vai ser o futuro ídolo. Eu não faço milagre, eu posso ajudar. Não, teu programa tem força. Se você ajudar, vai dar certo, porque tem muito valor. Me apresentou lá no Lorde Palace Hotel, isso em 1962. E falou: Aguilar, tá aqui o rapaz para você lançar. Eu conheci o Roberto, assim, um camarada tímido, né? Falava pouco. E eu disse para ele: Roberto, eu vou te ajudar a pedir um Chacrinha, vou ver o que dá. E passei a tocar a nova música do Roberto no meu programa de rádio, né? Que era uma Malena, mas eu não via uma música de grande força para ele se tornar um grande ídolo. No passar de algumas semanas eu disse: Roberto, você precisa gravar rock. O meu programa, a força dele é rock and roll. Ele falou: mas eu sou um cantor de música suave, música tranquila, eu não canto rock. Eu falei para ele: mas alguma coisa ligada ao nosso movimento, porque Malena não dá. Aí levei ele para a televisão, que eu estava na TV Excelsior ainda, né? Levei para a TV Excelsior em 63, parece que foi. E os Jordans é que tocavam lá comigo. Eu falei pro Jordan: tem um rapazinho aí do Rio de Janeiro, o Chacrinha me apresentou, chama Roberto Carlos. Gostaria que vocês acompanhassem ele numa música que ele vai dizer para vocês. Aí o Roberto ensaiava lá com os Jordans, mas não dava certo. Aí o Aladim chegou para mim e falou: Aguilar, não vai dar para acompanhar. Eu falei: por quê? Uma voz muito pequena, não é um grande cantor, não dá. Aí eu falei: Roberto, a turma não quer te acompanhar, como é que faz? Ele falou: então posso ir de violão? O jeitinho dele humilde, né? Eu falei: não, o único jeito para te ajudar era pode ir de violão, sim. Eu queria fazer o possível, porque era um pedido do Chacrinha. Chacrinha, para mim, era uma ordem, né? Era um grande amigo, um grande profissional, e ele apostava no Roberto, né?
Aí o Roberto ia de violão e tocava e cantava Malena. Mas eu insisti, Roberto, é bom você pensar num repertório mais avançado. Aí ele falou com o Erasmo Carlos, ele falou assim, eu vou falar com o Erasmo, porque ele é roqueiro. Quem sabe ele possa ter uma música aí da certo. Vamos falar com ele. Ele falou com o Erasmo disse para ele, olha, tem uma música aí do Bob Dylan. Eu posso fazer uma versão para você, que é do Splish Splash. Aí o Roberto falou, tá bom, vamos gravar. Aí gravou. Aí chegou para mim aqui, eu gravei o Splish Splash. Vamos ver se dá certo agora. Aí eu botava ele com playback para cantar. E deu um resultado muito bom. O auditório se movimentou. A CBS, que era a gravadora dele, contratou a Edi Silva para divulgar ele. Ele passou a divulgar em todas as emissoras de rádio, para lá e para cá, levar o Roberto para lá e para cá. E ele foi sobressaindo, até provar que realmente ele era um cantor muito bom, principalmente desse ritmo que eu havia dito a ele, você tem que gravar rock. E deu certo. Aí daí para frente, eu não vou nem precisar falar mais nada, porque todo mundo sabe. Mas até então ninguém nem conhecia o Roberto. O primeiro a conhecê-lo aqui em São Paulo, a pedido do Chacrin, chama-se Antônio Aguilar. Muito bom. Você falou muito do Rio e de São Paulo, sem a preocupação de rivalidade e tal. Como nós não tínhamos redes de televisão, né? As redes estavam começando a se formar, logo porque a televisão nasceu nos anos 50 e não foi fácil você conseguir fazer montagem de programação que você poderia colocar em rede nacional e difundir para os outros estados. Quando você diz que o Rio de Janeiro era a bossa nova, isso a gente sabe que foi o berço, e São Paulo era roqueiro, havia essa coisa da rivalidade? Era normal ou simplesmente cada turma tinha o seu gosto e a sua preferência? Na verdade, o pessoal da bossa nova era considerado intelectual. E o pessoal do rock eram os menos intelectuais. Eles eram considerados assim, uns caras que cantavam mal, não sabiam o que estavam cantando, e divulgando mais o ritmo americano. E havia essa rivalidade entre os próprios cantores. Então, bossa nova eram cantores, né? Tipo assim, João Gilberto. Naquele tempo tinha vários tipos de cantores, todos assim, acima de qualquer... vamos dizer assim, eu não sei explicar. Eu só sei dizer que eram os intelectuais e nós éramos moleques. Interessante isso. É curioso porque a gente sabe, tinha gente que em São Paulo gostava da bossa nova, como tinha gente no Rio que gostava do rock. Porém, esse carimbo, né? Porque como eles cantavam o barquinho, o mar, o sol, a praia, nós não temos isso em São Paulo, onde vivemos, então as coisas tinham que ser um pouco diferentes mesmo. Agora, não era proibido que a juventude gostasse um pouco mais do rock e as pessoas um pouco mais adultas gostassem da bossa nova, ou os dois, né, times gostassem dos dois tipos de música, mas ficou meio que carimbado. Agora, fala um pouquinho, se vocês ainda se recordam, eu não tenho a exata noção ou dimensão das redes de televisão. Quando é que o seu programa, feito em São Paulo, foi distribuído para outras emissoras e tal? O videotape que a gente tem mais ou menos ideia, nasceu por volta de 68, 69. Nem todas as emissoras tinham dinheiro para se aparelhar com essa máquina nova, cara, que tinha uma fita de 2 polegadas, caríssima, tudo importado. Então, conta um pouquinho desse momento aí. Naquela época, a gente fazia um programa para São Paulo e algumas cidades do interior mais próximas, porque não chegaria a atingir a longa distância. Então, para ter um programa, vamos supor, tipo assim, Recife, para aquele lado lá, era preciso o jeito alugar o tape. Alugava, comprava. Então, mandava um videotape para a cidade. E, às vezes, eu recebia informações que eu era
visto lá no Recife. Falei, ué, como se a televisão não chega lá? Não, eles têm lá o videotape. Eles adquirem, então, para ter a imagem e o programa era necessário ou alugar ou comprar. Então, era assim naquele tempo. Depois é que, como você disse, 68, é que foi expandindo, e hoje o Brasil inteiro, até fora do Brasil, para você ver uma imagem da TV brasileira, TV aqui de São Paulo. É curioso porque já mais recentemente, no final do século XX, passagem para o XXI, algumas emissoras passaram a ser produtoras de eventos ou produtoras de novelas, por exemplo, e aí ter um mercado muito amplo na Europa, nos Estados Unidos, era simplesmente vender os direitos do seu produto, da sua produção, fazer a dublagem e tudo mais. Agora, essa coisa de você produzir um programa em São Paulo e esse programa ser vendido para outra praça dentro do Brasil, porque as redes estavam incipientes, começando ali. Eu me lembro que lá no Norte e Nordeste, as associadas, emissoras associadas, já tinham um pouquinho mais, vamos dizer assim, um braço um pouco mais lá com TV Verdes Mares, no Sul também, as associadas por serem, ter a primeira emissora, né, de televisão do Brasil, a PRF3 TV Tupi Difusora, ela teve um pouco mais de chance de avançar, não é? Mas é muito curioso isso, hoje que nós temos oportunidade através da internet, coisa que a gente nem imaginava naquele tempo. Hoje a gente pode ver qualquer emissora, de qualquer momento, a qualquer hora, a hora que você quiser, você vê um programa da Alemanha, do Japão, enfim, a Ásia inteira. O mundo inteiro. Realmente. Mas é muito curioso isso. Vamos voltar um pouquinho para a área musical. Você foi empresário também, foi empresário de alguns artistas e ajudou outros só na base da amizade ou divulgando os seus trabalhos e tal. Relembra alguém ou algum grupo que você teve uma importância muito, muito grande? Você diz grupo musical ou dupla, porque temos os VIPs, que é uma dupla, né? Não importa, não precisa ser banda especificamente. Os artistas que você deu um up na carreira deles. Naquele tempo, praticamente todos os artistas que cantavam música jovem passaram pelos meus programas, porque não havia outros programas do gênero. Depois que foram surgindo, né? Na medida em que a gente fazia sucesso, já aparecia um programa aqui, outro acolá. E rádio, na Bandeirantes, nós tínhamos lá o Sérgio Galvão com o programa Brutos Comandam, que mais tarde foi apresentado pelo Luiz Aguiar. Quem o colocou no ar fui eu. Ele pediu para eu entrar em cadeia entre meu programa da Rádio Nacional e a Rádio Bandeirantes, e deu até um quiprocó, porque a direção comercial da Bandeirantes achou ruim. Falou, os Brutos Comandam é um grande sucesso, entrou aí em cadeia com a Rádio Nacional que não tem um sucesso. Foi uma coisa discutida lá entre o Luiz Aguiar e a direção. Foi um problema, mas depois passou. Então, nesse tempo, praticamente eu dava uma força para todos os grandes artistas. O próprio Sérgio Reis. Sérgio Reis era um cantor que foi lançado nos anos 50 pelo Miguel Vaccaro Neto, né? Ele, o Marcos Roberto, e eu passei a promover nos anos 60, já eles voltando a cantar, porque eles tinham parado, não dava resultado financeiro, não tinham shows. E eu então comecei a levar para a gravadora, levei para a Continental, para a Chantecler, gravei o LP Renda da Juventude, coloquei lá o Sérgio Reis, né, o Giancarlo, aquele cantor deficiente visual, enfim. Eu promovi muita gente, mas eu não promovi como empresário, porque praticamente eu não era empresário, eu era um promotor de artistas. Depois
Casualmente, quando eu fazia o show, levava eles e pagava para fazer. Não era muito dinheiro naquele tempo, os shows de Jovem Guarda, falar de juventude, não dava assim um resultado financeiro muito bom. A partir da Jovem Guarda, a partir do programa do Roberto, é que a coisa valorizou. Então, em 65 até 68, os artistas que cantavam esse gênero de Jovem Guarda passaram a ganhar muito dinheiro. E o Roberto se tornou praticamente um ídolo do movimento. O Erasmo Carlos com o Roberto compondo junto, fizeram muito sucesso. A Vanderleia, que entrou para fazer Jovem Guarda, não era ela, seria a Rosemary. Mas aí deu um problema, a Rosemary não entrou, a Vanderleia que ficou no lugar. E os três passaram a ter um valor muito grande e fazer sucesso. É assim que o pessoal ganhava dinheiro fazendo shows dentro do movimento da pré e Jovem Guarda. Você lembrou, en passant, as outras emissoras de televisão copiavam, é muito comum, né, no nosso país, e acho que em outros também, as pessoas acharem, olha, esse filão aqui está dando certo, vamos entrar, vamos fazer a nossa versão, ou adaptação, ou uma cópia pura e simples. Tal. Eu me lembro que, de repente, enquanto o Roberto Carlos era o rei da Jovem Guarda, como não se podia, era tudo tão registrado e era tudo tão sério, não podia usar o nome Jovem Guarda, não podia usar nada que fosse dentro daquela programação da Record, que tinha a agência cuidando desses direitos e até brigando e punindo quem utilizasse indevidamente os nomes. Aí a Bandeirantes apareceu com a Mini Guarda, não foi? E tivemos até um príncipe da Mini Guarda. Lembra disso? Conta um pouco. Veja bem, quem fez a Mini Guarda, o Roberto chama de Biquinho. Biquinho é o Ed Carlos, que ficou muito amigo do Roberto. E a Bandeirantes, claro, aproveitou essa oportunidade de saber que o Ed era muito ligado ao Roberto, convidou para ele fazer essa programação, onde surgiu o Fábio Júnior. O Ed Carlos promoveu muito o Fábio Júnior e outros artistas. E a Bandeirantes ganhou com isso grande audiência, porque era Jovem Guarda e Mini Guarda. Esses dois programas alavancaram uma audiência muito grande durante os 3 anos que existiram. É curioso, a gente vai se lembrando de fatos, até porque eu sou um pouco mais novo que você, mas eu já estava metido na jogada, já queria trabalhar na área, etc, etc. E com isso, você lembrou o Luiz Aguiar também. Luiz Aguiar, no ano de 2021, completou a marca de 80 anos de vida. Ele não está mais no meio, está morando em Ribeirão Preto. Sim. E está descansando, está lá curtindo a sua fase de aposentadoria, mas, curiosamente, algumas pessoas, né, já estão, como o Roberto, que a gente citou no começo também, aniversariou em 2021 e completou. É uma marca hoje, principalmente, é um número importante. Agora, vamos um pouquinho mais para frente, vamos dizer, quando o movimento Jovem Guarda parou como movimento, as pessoas se dispersaram, alguns artistas continuaram trabalhando, a Record teve uma outra fase, né, na sequência de grandes lideranças, como o Show do Dia 7, como programas de pouco mais adultos, Boa Saudade, aí foi para o humor, tinha a Família Trapa, ou seja, a Record durante um bom tempo conseguiu, né, uma liderança em quase todos os dias, em quase todos os horários, etc, etc. Com a dispersão do movimento Jovem Guarda, o que aconteceu com alguns desses artistas? Você citou agora o nosso roqueiro, que virou sertanejo, né? Ele achou um caminho. Depois tivemos também outras pessoas que, no começo, Eduardo Araújo era o bom, depois também foi para o lado da música sertaneja.
Como é que foi essa dispersão? Veja bem, Jovem Guarda durou até 68. Só parou porque não deu grande audiência. O Roberto havia saído para cantar na noite, né? Ele ia fazer programas especiais à noite, viajar. Então, foi dispersando. O pessoal foi ficando ao léu, mas quem havia feito nome continuou fazendo sucesso porque viajava muito, os shows eram convidativos, os clubes já aceitavam o rock and roll, esse movimento de juventude. Os grupos musicais eram Clevers, The Flyers, The Jet Blacks, Jordans. Então, todos eles já faziam sucesso pelo Brasil inteiro. E os cantores também. No decorrer do tempo, depois de alguns anos, claro, a coisa foi fracassando. Então, alguns grupos pararam, outros cantores se enveredaram para um outro ritmo, como o caso do Sérgio Reis, que gravou sertanejo. Aliás, ele entrou no sertanejo com a solicitação do Tony Campelo, que o Tony Campelo é que produziu o ritmo sertanejo para o Sérgio Reis gravar. Na ocasião, o Sérgio ele fez um filme também no estilo sertanejo e outros mais se enveredaram para o sertanejo, que não continuaram cantando, mas parando, porque não dava mais dinheiro. O caso do Marcos Roberto, por exemplo, ultimamente ele já não estava mais fazendo shows, a não ser esporadicamente. E assim foi a época áurea desse movimento que a gente continua dizendo que continua no coração de todos nós. Com certeza, é a marca da nossa juventude. Nós passamos muito rapidamente ao largo aí, falando de Tony, não falamos da Celi Campelo. O que aconteceu com ela, que foi a rainha da juventude, e de repente parou? Ela tinha um namorado antes de ser famosa. E ela era apaixonada por ele. Acontece que, a pedido do Tony Campelo, levado por ele, irmão dela, que ele tinha um grupo chamado Rock OK. Era um conjunto OK de rock, né? E a Celi passou a cantar junto com o Tony Campelo, e a Hebe Camargo divulgava muito esses dois cantores. Inclusive, eles chegaram a gravar no programa da Hebe uma música que ficou tão famosa, os dois cantando. E a Celi chegou uma época, já era considerada a rainha da juventude, tanto que quando começou a Jovem Guarda, era para ela ser uma das convidadas. Ela foi convidada para ir lá cantar. E ela tinha parado já, porque ela se casou com um namorado do qual ela era apaixonada antes de ser famosa. Mas depois ela falou, vou parar de cantar para casar. E casou, teve filhos, né? Mas voltou na época que ela recebeu o convite para fazer Jovem Guarda, mas não entrou no programa do Roberto, porque ela tinha que reverenciar o Roberto, falar que ele era o rei. Aí o marido dela estava lá na coxinha e falou, negativo, não é que a gente é contra o Roberto, mas ele que tem que chamar a Celi de rainha. E a produção da Record não concordou. Então ela não entrou, não fez o programa, a Celi não participou da Jovem Guarda. Está aí uma revelação importante, acho que muita gente não sabia disso, porque a Celi durante um bom tempo, tudo bem, campineira, aqui de São Paulo, não era tão famosa lá dos lados cariocas, etc. Mas aqui ela poderia ter pontificado, como veio pelo rádio, né, até um determinado programa, até uma determinada época, mas nos programas de televisão eu não tenho muito essa lembrança de tê-la visto com muita assiduidade e principalmente dentro do movimento. E foi o que o nosso Aguilar já explicou. Aguilar, nós temos mais 10 minutos de programa. Eu quero falar agora da sua vida atual. Você, nos últimos tempos, você passou a se dedicar ao
movimento Jovem Guarda, ainda fazendo revival, levando alguns artistas aos seus programas de rádio, e você nunca parou. Você está com, pelas contas que nós fizemos, você está com 92 anos de idade. E bem vividos. Bem vividos, com a cabeça ótima, e continua fazendo programa de rádio, continua contando histórias, continua trazendo essas coisas dos bastidores lá dos anos 50, 60, 70. O que você tem feito nesses últimos anos? Eu saí da Globo, olha, saí não. Eu me aposentei na Globo, fiquei lá 25 anos. De lá eu fui para Rio Preto em 81, e lá em Rio Preto trabalhei em rádio durante o tempo que eu fiquei lá, 14 anos. Mas depois eu resolvi voltar para São Paulo. Minha mulher falou, não, vamos mudar para Santos. Fui para Santos, fiquei mais 12 anos fazendo rádio. Nunca deixei de fazer rádio, sempre fazendo programas de rádio. E programa ligado ao Momento Jovem, sempre assim. Aí lá em 2005, eu falei para ela, eu estou com vontade de ir para São Paulo, porque eu me lembro quando o Hélio Ribeiro estava lançando a Rádio Capital. E naquele tempo ele foi incumbido de preparar tudo, cast, uma série de coisas, para lançar a Rádio Capital em 2005. Aí eu vim falar com o Hélio Ribeiro. Ele falou para mim assim, Aguilar, eu poderia te dar um espaço aqui para você ser repórter, porque você já fez esse trabalho de repórter, eu acho que daria certo. Você é motociclista, ele sabia que eu tinha motocicleta, então você vai sair de motocicleta pelas ruas e a gente chama você, só que vou mudar teu nome, vou chamar você de Bicão. Aí eu falei, como assim? Eu falei, Bicão, onde é que você está? Aí você entra. Eu falei, não, eu não aceito essa sua proposta. Eu falei, então, nada feito. Não me deu a oportunidade de trabalhar na Rádio Capital. E ficou isso na minha cabeça. Em Santos, eu falei para minha mulher, eu falei, olha, eu quero ir para São Paulo, tentar trabalhar na Rádio Capital, depois de muitos anos, hein? Depois de muitos anos. Aí, quando eu cheguei aqui, eu mandei proposta para a Rádio Capital, era o Néder Adib, o diretor, que era meu amigo, não me deu chance. Aí mudou, entrou um outro diretor, que eu não me lembro o nome agora, ele falou, faz um currículo. Eu falei, mas precisa? Ele falou, não é por nada, é só para a direção ver quem é que eu vou trazer. E eu fiz o currículo, esse diretor saiu da rádio, entrou o Chico Paes de Barros, ele viu lá meu currículo e me ligou. Falou, lá você quer trabalhar na Rádio Capital? Eu falei, o Chico, tudo bem e tal, papapá, aquela coisa. Então eu fui lá falar com ele. Ele falou para mim, o que você quer fazer aqui? Eu falei, uma vez por semana, um programa de música jovem. Ele me deu aos domingos, da meio-dia às 2h, um programa Jovens Tardes de domingo. Fiquei 15 anos na Rádio Capital, durante o tempo que o próprio Chico Paes de Barros ficou. Ele entrou lá com o Morizono, né, que é o dono, ficou 15 anos. Quando ele falou que ia sair, eu falei, então eu saio junto. E saí junto com o Chico. Agora, questão de alguns meses atrás. E aí veio essa pandemia toda, eu falei, e agora? E aí eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro de uma pessoa, que eu não lembro o nome dele agora, falando que lá você não está mais na Rádio Capital, você não quer trabalhar numa emissora da internet, chama Rádio Calhambeque. Eu falei, é interessante, né? Eu acho que podia fazer. Só se eu fizer de minha casa. Ele falou, você produz na sua casa e manda. Aí eu falei com a direção da Rádio Calhambeque, que é o Adalberto, né? Mas o pseudônimo dele é Johnny Lopes. Aí o Johnny Lopes me contratou e eu estou lá na Rádio Calhambeque aos domingos, de meio-dia às 2h, com Jovens Tardes de domingo, e graças a Deus estou conseguindo uma boa audiência. Você tem um acervo, imagino eu, pelo que nós estamos vendo aí, só nesta sala em que você está, maravilhoso. Você tem muita relíquia, você tem muito disco autografado, disco especial, ou daqueles compactos importados, etc.?
tenho tudo que você imaginar. Tenho até fotografias, quando eu era repórter fotográfico, que eu fiz exposições pelo Brasil. Tem aí mais de 500 fotos, tamanho 30 por 40. Tem histórias de São Paulo, tem inaugurações, enfim, uma série de... É que a imprensa não divulga isso aí. O Estadão me deu uma divulgação de uma página no jornal sobre a minha vida profissional. Mas é difícil. E eu tenho, você imaginar, em termos de comunicação, fotografia, CDs, eu tenho DVDs, eu tenho LPs raros, tenho coisas aqui incríveis, tenho livros, enfim. E escrevi 2 livros. Tenho História da Jovem Guarda e Memórias de Antônio Aguilar, que eu citei para a minha filha Débora Aguilar e o Paulo, escritor, e eles fizeram, então, tudo aquilo que eu narrei. Então, lancei esse livro e está vendendo muito. Já está esgotado, que é a História da Jovem Guarda. E o Memórias de Antônio Aguilar está aí vendendo pelo Brasil inteiro. Eu divulgo muito aí na Rádio Canambec, dá um resultado muito bom. Você tem que aproveitar essa oportunidade, já que você tem tanto material, inclusive as fotos, e montar uma exposição, aproveitando uma data icônica, uma data importante, seja ela do centenário do rádio, ou seja ela do seu centenário, ou do... Quantos anos você tem de carteira assinada? Você acha um período desses? Olha, 75 anos de Antônio Aguilar no rádio, na TV e no jornal, e sai por aí. Olha, eu já fiz patrocínio, né? Viu, Luiz? Eu já fiz exposições na Conjunto Nacional, no SESC, na Associação dos Funcionários Públicos, na Redação do Estado, lá no Sindicato de Jornalistas. Eu fiz em alguma cidade interior, na minha cidade. Fiz em muitos lugares, mas não vira nada. O pessoal vai ver, fica por isso. A imprensa não dá uma força. Não sei por quê. E são coisas que vale a pena, não é uma exposiçãozinha qualquer. É um trabalho de anos, porque do estado de São Paulo eu tenho 10 anos de fotografias, peguei os melhores flagrantes, e isso está aí em 30 por 40 com a história. Mas, enfim, está aqui. O dia que eu morrer, eu tenho certeza que vão procurar, vão procurar a minha família para saber o que eu tenho de útil para divulgar. E aí talvez divulgue, mas aí eu digo, não me louve depois de morto. Faça agora, se você quiser divulgar o meu trabalho. Está aí uma sugestão, o Aguilar está se colocando à disposição. Você que está vendo a gente agora, ou que está ouvindo, você sabe que o Aguilar está aí com todo esse material, disposto, é simplesmente questão de organizar e aproveitar, porque essas coisas que ficam guardadas na casa da gente não servem para que os demais, as pessoas que estão numa nova fase, na geração que está crescendo, elas precisam saber o que foi feito. Isso é memória. E nós já vivemos num país que não é muito acostumado à memória, que não gosta de gastar dinheiro com a memória porque tudo custa, né? Nos nossos tempos lá, que o Aguilar citou no começo do programa, as fitas eram apagadas porque custava caro guardar uma fita, fossem elas de rádio ou de televisão, né? Eventualmente, com o aparecimento do cassete, algumas pessoas ainda tiveram chance ou ideia de guardar alguma coisinha, uma entrevista e tal, e eventualmente hoje, né, com a digitalização, a possibilidade de transformar isso em digital, ainda se recupera alguma coisa. Mas muito se perdeu, isso é muito triste. Nós estamos num país de curta memória, infelizmente. Infelizmente é essa. Mas a ideia está lançada. Quem quiser fazer uma exposição, conversa com o nosso Antônio Aguilar. Se não souber onde encontrá-lo, fala com a gente e a gente chega no Aguilar com muita alegria e com muita tranquilidade, porque ele é nosso amigo, estamos sempre em contato. Aguilar, obrigado pelo seu tempo, pela disposição de conversar e contar essas histórias que só você sabe, só você viveu, só você que ajudou, né, durante anos e anos a fazer essa história do rock brasileiro, da juventude, da Jovem Guarda, e hoje
você tem não só essa boa lembrança, como tem o carinho de todos os grandes artistas que você divulgou e você fez sucesso. Maioca, eu agradeço a você por essa oportunidade de falar através desse programa e dizer a você que sou muito grato, né? Porque você é um dos poucos que lembram da gente no momento que há necessidade de alguém, né? Fala, vamos falar com aquele lá, vamos ver o que dá. E do que eu pude expor, fiz com carinho, com amor, dê o que deu. Se deu certo, deu. Se não deu, pelo menos você me divulgou. Grande abraço, obrigado pela sua história, pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade, Aguilar. Se Deus quiser, uma boa tarde, uma boa noite. Esse foi o nosso considerado Antônio Aguilar, que é jornalista, foi fotógrafo, fez programas, foi um cultuador do rock, cultivador do rock e também impulsionador do rock na época jovem, da Jovem Guarda, trabalhou no movimento e até hoje ele está aí, imbatível aos 92 anos. A você que esteve conosco até agora, a promessa de que na próxima semana, mais uma das vozes do Brasil vem aqui para